E segundo o que é dito em todos os veículos de imprensa, volto a dizer, né, eu estaria entre os 34 denunciados pela tentativa de golpe de Estado da Disney. E o meu crime, muito grave, teria sido que eu tinha muita influência junto às Forças Armadas, e eu reportei corretamente que os militares da Ativa fariam uma carta cobrando uma postura dos seus superiores, carta que depois se confirmou e acabou tendo inúmeras assinaturas. Eu também reportei, vocês devem lembrar, nos pingos nos is, que estava acontecendo uma divisão no alto comando do Exército, e disse quem eram como se posicionava cada um dos generais, e antecipei quem seria depois o comandante do Exército do Lula. E tudo acabou se mostrando verdadeiro e se confirmando. Inclusive, o general Tomás, como eu antecipei, o Frajola foi e continua sendo o comandante do Exército, né? Inclusive, de acordo com o depoimento de várias figuras em privado, aliás, publicamente, como o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, ontem confirmou muitas das coisas que eu reportava, né? E como resposta a isso, pelo crime de jornalismo e de reportar os fatos, e aliás eu recebi ligações já também de jornalistas da Globo, dizendo que eles se informavam pelos pingos nos is na Jovem Pan e pelo que eu reportava no clima do alto comando do Exército. Então, por esse crime absurdo, eles teriam dito que eu participei de um golpe de Estado, né? Tudo isso, apesar da minha participação na Jovem Pan, me colocando publicamente contra o 8 de janeiro, a despeito dos comentários da audiência, dizendo que as pessoas saíssem do local das manifestações, chamando as pessoas de estúpidas, apesar dos meus inúmeros posts anteriores pedindo manifestações pacíficas, dizendo para as pessoas tomarem cuidado com armadilhas, apesar das minhas declarações que eu seria contra qualquer golpe, apesar dos acessos às mensagens que acabaram sendo vazadas do celular do Mauro Cid, onde eu condenava os eventos do 8 de janeiro e pedi uma manifestação do presidente Bolsonaro condenando aqueles atos. Apesar de tudo isso, eles seguiram nesse caminho, aparentemente, de me denunciar no golpe da Disney. Só tem um problema inconveniente para eles, que eu estou nos Estados Unidos. E aqui eu estou sob a proteção das leis americanas e principalmente da Constituição dos Estados Unidos, e longe da jurisdição do Xandaquistão. Isso significa, então, que eu estou intocável nos Estados Unidos? É claro que não. Afinal, você tem formas de processar criminalmente indivíduos que estão em outras jurisdições. É para isso que os países fazem os acordos internacionais. No caso do Brasil, tem 2 acordos que permitem a prossecução penal de pessoas nos Estados Unidos. Você tem a Convenção de Haia, com a Carta Rogatória, e o MLAT, que é o Acordo Multilateral do Brasil e dos Estados Unidos. E esse acordo funciona. Eu já fui notificado aqui nos Estados Unidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro em um processo de natureza tributária através do MLAT. Vieram os US Marshals aqui na minha porta, me notificaram e eu estou respondendo normalmente ao processo, que eu acho que vai ser arquivado em breve, nos termos da lei, absolutamente sem problema nenhum. Constitui advogado, não tem problema nenhum com isso. O problema, para o Alexandre, é que esse trâmite envolve a autoridade brasileira enviar uma cópia do processo para o setor de cooperação internacional do Departamento de Justiça do Trump, da PEMBOND, que aí vai analisar se aquele processo segue ou não o devido processo legal e as proteções constitucionais dos Estados Unidos. No meu caso, o Alexandre não quis seguir esse processo por 2 razões. Primeiro, porque ele acha que está acima da lei, óbvio, e segundo, porque ele não quer passar pelo constrangimento que ele passou quando pediu a extradição do Alan dos Santos e o Departamento de Justiça negou, ou quando pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio na Espanha e ele tomou fumo de novo na semana passada. Quando ele quis colocar o nome pessoal da lista da Interpol também, tomou fumo, né? Esse esquecimento de que ele é imperador do Xandaquistão, mas fora do Xandaquistão ele não é nada, é porra nenhuma, vale nada. E por isso que eu disse que o presidente Bolsonaro deveria ter ficado nos Estados Unidos e nunca retornado ao Brasil, porque esse processo contra todos nós, inclusive contra ele, não teria saído da estaca zero. Ele mal teria sido chamado para depor e não haveria nada que o Alexandre pudesse fazer. E estratégia é isso, é você colocar o seu adversário numa posição onde ele não tem o que fazer. É o famoso checkmate, é o famoso cheque. O bom estrategista é aquele que faz isso, e não aquele que se coloca numa posição vulnerável à mercê do seu adversário, que é a posição na qual hoje o presidente Bolsonaro se encontra.
Então, o que aconteceu nos últimos dias? Na verdade, nem nos últimos dias, né, nos últimos meses. A Procuradoria-Geral da República deu uma de João sem braço e resolveu me notificar. Então, para me notificar, eles passaram o vexame, e eu não estou de sacanagem, unintended aqui, com trocadilho, eu não estou de sacanagem em dizer que a Justiça tentou me notificar em um puteiro no Rio de Janeiro. Num puteiro! Ficou tão... Até um amigo meu veio falar assim, parece que o porteiro ainda falou assim, não, o doutor Paulo não vem aqui há muito tempo, né? A garrafa dele ainda ficou aqui dentro, mas ele, inclusive, não retorna. Tentaram me notificar em um puteiro na praia da Barra da Tijuca. Conhecido. E ficou tão claro, tão feio, que os jornais noticiaram como casa de festas. Casa de festas. Mas foi um puteiro. Confundiram o endereço. Eu morava na Senambetiba 4000, na Lúcio Costa 4000, antiga Senambetiba, e o puteiro era na... Não vou dar o endereço do puteiro, porque eu não sei se o puteiro ainda é puteiro, se virou casa de festas, muito tempo que eu não vou no Brasil. Mas no meu tempo de Rio de Janeiro, era um puteiro. E foram lá e depois descobriram onde era o endereço, onde eu de fato morava, e a portaria, a administração do condomínio, informou que eu não morava lá desde 2012. E lembre de tudo isso com a Justiça tendo meu endereço, já tendo me notificado aqui, a ponto de eu ter respondido a um processo aqui de 2019 a 2022, em que uma das medidas cautelares era o meu comparecimento ao consulado e eu cumpri finalmente. Então o governo brasileiro sabe onde eu estou. Mas quiseram dar uma de João sem braço. E quando não conseguiram me citar, a própria PGR, ou seja, o órgão de acusação, Paulo Gonet, falou que como aquela citação pessoal não deu certo, tinha que ocorrer a situação por edital e, como eu não apresentaria a minha defesa, que o processo deveria ser suspenso, que é o que diz o artigo 366 do Código de Processo Penal de forma clara. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Está lá, escrito, decretado, não tem muito o que interpretar. Então, segundo a lei, o processo tinha que ser suspenso, não ia acontecer nada. Eu não posso voltar ao Brasil até que haja anistia e eles não podem me condenar sem processo. E eles sabiam que não andaria. Por isso que eles montaram 5 núcleos. Eu não sei se vocês sabem, esse processo tem 5 núcleos. Esse do Bolsonaro é o núcleo 1. Eu tenho um núcleo só para mim. Vejam o quão pica eu sou. Eu tenho um núcleo só meu. Tem um núcleo lá, um monte de gente. Cada núcleo tem, sei lá, 15, 10 cabeças. Eu tenho um só pro Paulo Figueiredo. Eu sou tão golpista, mas tão golpista que eu não divido o meu núcleo com ninguém. Quero um núcleo só para mim. Eu sou individualista. Obviamente foi feito isso porque o Paulo Gonet sabia que ele ia acabar tendo que pedir a suspensão do processo, sabia que eu estava nos Estados Unidos e eu estou sozinho no núcleo 5, então o processo é suspenso só para o núcleo 5, não beneficia nenhuma outra das pessoas que eles querem condenar. Só que o Alexandre está tão pistola com esse negócio dos Estados Unidos que ele mandou o processo para a Defensoria Pública da União, para um advogado público, um defensor público, pedindo loucamente que eles apresentassem uma defesa pró forma por mim. E só caiu num defensor público que, de forma digna, se recusou a apresentar a defesa pelo fato óbvio dele não ter contato comigo para elaborar essa defesa, dizendo que seria uma defesa basicamente para inglês ver e uma violação dos meus direitos. Isso aí foi no início do mês de maio. E desde então, na verdade no final de abril, desde então, segundo reportou a mídia há quase um mês, o suposto processo contra mim não teve nenhum andamento. Só que nós chegamos à notícia de hoje, que o Alexandre resolveu mandar um recado pelo Estadão, dizendo que ele vai, de forma inédita, e diz o próprio Estadão, de forma inédita, me julgar a revelia, in absentia. Ou seja, me julgar sem defesa. Inquérito do golpe caminha para primeiro julgamento à revelia. Réu é neto de Figueiredo. Por um acaso também sou Figueiredo. É isso aí, pessoal. Vocês viram aqui, né, no nosso canal Direita News, estão vendo aqui o resumo onde o Paulo Figueiredo fala sobre o processo aí que está rolando contra ele. Inclusive, né, fala aí desse processo que é um inquérito, né, sem pé e nem cabeça, onde tem 5 núcleos, e o núcleo dele tem um núcleo só para ele.
e ele vai ser julgado à revelia, ou seja, sem direito de defesa. Então, ele é um residente americano, está morando nos Estados Unidos, então ele vai ser julgado, pode ser condenado à revelia e sem ele estar presente, né? Olha só como é que é aí, é tipo assim, né? É bater na sombra, não tem como bater no corpo físico, como bater na sombra, mas o Alexandre de Moraes quer de qualquer jeito bater, né? Pensamento, né, de alguém autoritário, é assim mesmo. Mas vamos lá agora falando sobre o Paulo Gournêt, né? Que o próprio Paulo Figueiredo falou aí que ele fez esse esquema para não perder o processo contra ele. Olha só, o Paulo Gournêt falou hoje, ele falou aí ontem, né, no dia 23, no julgamento que teve ali, teve até o Rabelo, né? Ele disse o seguinte, ó: fiz uma cagada, diz Paulo Gournêt ao esquecer o microfone aberto. Procurador-Geral da República cometeu um gafe durante a oitiva do Aldo Rebelo no STF. O Procurador-Geral Paulo Gournêt cometeu uma gafe, né, durante a oitiva que teve o ex-ministro de Defesa Aldo Rebelo ao Supremo Tribunal na sexta-feira, dia 23. Após fazer uma pergunta a Rebelo ser constatado pela defesa do ex-ministro Gournêt sem perceber que o microfone estava aberto, afirmou que ele tinha feito uma cagada. Falou assim, ó, fez cagada. A situação ocorreu durante a audiência que fez parte da ação penal sobre o suposto golpe de Estado, do qual Rebelo participa como testemunha do réu Amir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha. Gournêt perguntou se Rebelo acreditava que sem a adesão do Exército e Marinha teria como promover condições de ruptura de normalidade institucional. A defesa de Garnier reclamou que aquela seria uma pergunta opinativa, baseando-se em uma repressão do ministro Alexandre de Moraes contra ele que ocorreu um momento antes por uma pergunta semelhante. O ministro então solicitou que o procurador refizesse o questionamento e, pensando em ter o microfone silenciado, o áudio, né, o Gournêt escapou e falou o seguinte, ó: fiz uma cagada, afirmou o procurador. O depoimento foi marcado por outros momentos tensos. Moraes ameaçou de prender o ex-ministro de Defesa após este afirmar que Garnier disse sobre deixar à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro as tropas em caso de uma tentativa de golpe não poderia ser tomado como literalmente. E ele falou o seguinte, ó, o Rebelo falou: é preciso levar em conta que na língua portuguesa usamos a força de expressão. O ex-deputado federal levou uma repreenda do ministro e retrucou: se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato, disse aí o Alexandre de Moraes. E falar nisso, pessoal, também saiu uma notícia aí no próprio G1, né, em que alguns ministros não gostaram também da atitude do Alexandre de Moraes ao dar a voz de prisão, vamos dizer assim, né, ao Rebelo, né, ao ex-ministro Rebelo. Por quê? Porque eles falaram assim que isso dá panos para que as pessoas, motivos para que as pessoas achem que o tribunal, que o STF seja um tribunal ditatorial, né? Então eles também não gostaram disso. Mas aí, você acha de tudo isso que está acontecendo? Parece que cada dia que passa, né, eles estão aí colocando o pé entre as mãos, não estão sabendo mais definir. Parece que se perderam o rumo aí desse processo, desse inquérito, e agora estão aí tentando fazer com que as pessoas se encaixem na narrativa que eles criaram sobre o golpe. Não esqueça, pessoal, de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também deixar aí a sua opinião, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.